Nesse aulão eu vou te ensinar o passo a passo de como eu reproduzi esse trabalho aqui. Como eu fiz todos os pelos, como eu apliquei a sombra, como eu fiz técnicas de textura, como eu apliquei o preenchimento sólido, ou seja, tudo do início ao fim. E durante essa aula eu também vou trazer algumas perguntas feitas por vocês e vou estar respondendo durante o vídeo. Muito prazer, eu me chamo Victor, mais conhecido como Nog, vou deixar meu Instagram aqui para vocês. Sou tatuador há mais de 8 anos e desses 8 anos, 6 especializado somente no realismo pet, que é o conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês. Então já pega papel e caneta e anota todas as dicas valiosas que você vai encontrar nesse aulão. Bora pro conteúdo. Técnicas. Nessa aula aqui a gente vai entender mais a fundo como que a gente pode estar reproduzindo esse gatinho preto aqui, né? Pets mais escurinhos aí no geral. Tá bom? Então vou mostrar para vocês qual a minha linha de raciocínio aqui para executar um trabalho como esse. E para isso a gente vai estar utilizando uma agulha de 3RL, uma 7RL, 7RS, uma 11RM e uma 15RM para estar preenchendo os locais maiores ali, tá? Então, vamos direto para a prática? Bora lá. Vou começar aqui, ó, já com a minha 7RL e vou marcando já esse narizinho aqui, né? Deixa eu só ligar a maquininha. E antes de iniciar a aula, já deixa o seu like para ajudar a gente a entregar esse vídeo para mais pessoas. 74 Hz na minha máquina, tá? Uma voltagem baixa. Por que que é uma voltagem baixa? Porque eu vou tatuar devagar, né? Então a voltagem ela tem que estar baixa também. Porque esses dias eu recebi várias pessoas comentando, né? Minha cicatrização tá ficando ruim, eu faço a aplicação do colorido e ela fica falhada. Muitas vezes isso acontece porque às vezes você tatua devagar demais, né, muito devagar, e a sua máquina tá estralando na velocidade. Então o que acontece? Quando você passa a máquina devagar e a máquina tá muito rápida, isso vai acabar machucando a pele, porque a agulha vai estar batendo vezes demais na pele, mais do que o necessário. Entendeu? Então às vezes seu trabalho tá falhando na cicatrização, pode ser isso. Tá? Diminui a velocidade da sua máquina, tatua mais devagar. Então vamos lá. Para iniciar esse trabalho aqui, eu vou começar já marcando esse narizinho aqui, né? Vou pegar já essa parte aqui que é mais escura e já vou aplicando. Aqui eu tô fazendo movimentos curtos, tá? E redondinhos. Então, sempre quando a gente for fazer esse preenchimento sólido aqui, ó, de movimentos curtos, a gente faz bem devagarzinho e bem coladinho um do lado do outro, tá? Deixa eu só checar aqui quantos cliques a minha máquina tá. Acho que tá com 0 cliques. É isso mesmo. Vou colocar aqui uns 2 cliques para estar utilizando essa 7RL. Então aqui eu já vou marcando toda essa região aqui, que ela é o preto blocado mesmo, né? Que a gente vai enxergando ali de acordo com a referência. Que aí depois fica muito mais fácil pra gente aplicar o resto das tonalidades, né? Então, como vocês já sabem, eu sempre começo aplicando o que é mais escuro assim, tipo assim, o preto sólido, pra ter uma base, né? E depois eu vou marcando o resto. Beleza, terminei aqui de utilizar a agulha. O que que eu faço? Eu despejo toda a água, toda a tinta dentro de um copinho de água. Então eu já deixo a tinta, o cartucho bem limpinho, ó. A próxima vez que eu for usar, ele não vai estar com a tinta seca dentro, né? Então isso é muito importante se atentar a isso, tá? Agora, galera, a gente vai começar já fazendo esses preenchimentos aqui do lado, esses pelinhos aqui. Então para isso eu vou estar utilizando a agulha menorzinha, tá? A 11 Magnum Round. Então aqui eu vou deixar um pouquinho mais para fora, né? Eu utilizo bastante agulha para fora, porque, né? A minha máquina ela tem um amortecimento muito forte. Eu uso ela com um amortecimento muito forte. Então, conforme eu aplico ela na pele, né? A própria pressão da máquina, se vocês forem ver, ó, a agulha ela dá uma entrada para dentro. Não sei se dá para ver aqui, mas
ela dá uma entrada para dentro por causa do amortecimento. Então tem que ter mais agulha para fora. Por quê? Se eu trabalho com a máquina que tem um amortecimento forte, só com isso aqui de agulha para fora, na hora que eu aplicar na pele, esse tanto de agulha vai entrar para dentro por causa do amortecimento e não vai aplicar, entendeu? Agora, se por exemplo eu estivesse aplicando com uma máquina com a batida direta, uma batida seca, forte, esse tantinho de agulha aqui já é o suficiente, porque isso aqui já ia pigmentar na pele por estar sem amortecimento, tá? Então vamos lá, colocar um pouquinho mais de agulha para fora. Bora lá, vou começar a marcar aqui essa região, utilizando a Magnum aqui de lado, só para não perder esse decalque. Aqui eu já vou dar uma aplicada com a Magnum de lado. O que a gente vai fazer? Minha máquina está com um clique, eu vou aumentar mais um clique para ficar com 2 para conseguir utilizar essa 11 round Magnum da melhor forma, porque senão fica muito macio pro tamanho da agulha. Eu vou começar já a aplicar todo o preto sólido aqui dessa região, para a gente já ter uma base melhor ainda para o nosso trabalho fluir melhor. Só que aqui na real, eu vou trocar para Magnum maior. Vou pegar 15, aumentei o tamanho da agulha, vou aumentar um clique na máquina também. Eu também vou aumentar um pouquinho da velocidade da máquina, por conta do tamanho da agulha, né? Agulha maior, velocidade maior também. Ó, aqui eu já começo a aplicar, sempre mantendo a mesma velocidade de movimento, a constância do movimento, tá? Para a aplicação ficar sólida e sem falhas. Então aqui vocês conseguem perceber que quando eu vou fazer essa aplicação blocada, eu não utilizo a Magnum reta assim, né? Eu deixo ela levemente inclinada. Porque se eu deixo a Magnum totalmente reta, a gente consegue perceber que tem espaçamentos de uma agulha para outra. Então pode ser que fique essas falhas quando a gente aplica reto, né? Essas falhas aqui. Então assim não sobra esse espaço e a Magnum pega literalmente em todo o espaço que você está aplicando. Isso faz ficar essa aplicação sólida de primeira, ó. Agora aqui vou começar a fazer a aplicação com movimento circular. Coloco o dedo aqui perto para você sentir a pressão da máquina. Olha só que aplicação bonita. Outra dica importante também, quando a gente for fazer uma aplicação sólida dessa, o que acontece? A gente não pode chegar, tô com a tinta aqui, e já chegar com a máquina ligada e aplicar de uma vez. A nossa entrada na pele, ela tem que ser suave. Então, vou aplicar o colorido aqui em movimentos circulares, eu não vou entrar na pele e aplicar assim, não. Eu vou entrar com essa suavidade aqui, ó. Entendeu? Ó. Tô indo, vou chegando aos poucos, entendeu? Sem agressividade. Isso vai fazer com que sua aplicação machuque bem menos, ok? Terminei de utilizar a agulha, despejo toda a tinta dentro do copinho de água. Dou uma limpadinha. E agora eu vou para a agulha menor. Vou diminuir um clique na máquina. Trabalhar com um clique.
para 11 rm. Agora aqui é a mesma técnica de pelos, né, que a gente já está acostumado, a nossa técnica padrão. Primeiro a gente faz o preenchimento, depois puxa os pelinhos. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouco, ó, fazer uma sombrinha aqui para fora, nessa região. Vou deixar a foto, né, do decalque aí do ladinho para vocês acompanhando também. E aqui, ó, vou dar uma limpadinha para ver. Sempre quando a gente for limpar também na pele artificial, vocês limpem apertando assim, tá? Não passa assim para não sujar demais. E você vai ter que ficar limpando toda hora. Agora aqui, vou fazendo o movimento de pêndulo e já tirando os pelinhos para fora, ó. Quanto mais suave você conseguir sair com a agulha nessa parte aqui, ó, melhor vai ficar o resultado. Sempre que a gente vai trabalhar com tatuagem, a entrada da agulha ela tem que ser suave e a saída tem que ser suave também, tá? Independente da técnica que a gente está utilizando. Aqui eu vou dar uma pequena preenchida. Maravilha. Vou dar uma preenchida aqui também, nessa região. Eu gosto da Magnum por causa disso, ela é muito versátil. Às vezes o espaço é tão pequenininho, aí eu utilizo a quina dela assim, ó, pra pintar. Isso com a Round Magnum, né? Se fosse a Magnum quadrada já não daria. Por isso que eu gosto de utilizar somente Round Magnum. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. E vamos de pergunta. Vocês mandaram aqui: como perder o medo e dar o pontapé inicial e começar a tatuar de verdade? Olha, ter medo não é algo ruim. A gente tem que entender que toda vez que a gente começa algo novo, a gente vai sentir um medo, a gente vai sentir um friozinho na barriga e faz parte do processo. Eu mesmo, quando iniciei, eu tive muito medo, tive muita insegurança, né? A questão de tatuar na pele artificial, passar para a pele humana. Então vão haver esses desbloqueios que a gente vai precisar fazer durante o caminho, só que é parte do processo. E é aquilo, né? O medo ele só é dissolvido através da prática. Então, conforme você vai treinando ali, você faz um trabalho na pele artificial, faz 2, faz 3, depois você faz um na pele humana, a cada trabalho que você fizer, o seu medo vai diminuindo e você vai criando mais confiança conforme o tempo passar. No meio eu vou botar um cinzinho. Então, eu gosto de trabalhar assim, sempre trazendo um contraste bem forte para tatuagem. Quando eu digo contraste, é utilizando o preto sem dó. Então, toda essa região aqui, ó, que eu vejo que é bem escura, eu já aplico direto o preto, uma passagem só. Tomando cuidado para não sair da linha limite aqui do decalque, tá? Então aqui com movimentos circulares constantes, a gente vai construindo essa aplicação sólida. O que você tem que ter em mente quando você estiver fazendo a aplicação sólida? Que o movimento da sua mão, ela tem que ser constante, a velocidade tem que ser constante, você não pode estar aplicando uma velocidade e depois outra, assim, a não ser que você queira fazer uma sombra, né? Mas você tem que manter a mesma velocidade e o mesmo movimento, né? Então, se eu estou fazendo daqui para cima, é a mesma velocidade circular e a mesma velocidade em direção acima, né? Eu não posso fazer essa velocidade constante e subir muito rápido, vai falhar. Então, é constância aqui, constância aqui. E constância na profundidade que você está aplicando também. Você não pode ficar sambando a Magnum, por exemplo. Aqui está a pele. Aí você tá fazendo a aplicação. Aqui, ó, tá vendo? Tá nessa profundidade. Aí você fica subindo e descendo. Não.
Você vai manter a constância da profundidade, a constância do movimento, tudo certinho, tá vendo? Então é concentrar a sua consciência nesse momento para manter esses 3 pilares. E aí a sua aplicação ela vai ficar bem mais bonita, tá bom? Então vamos lá. Vocês observam, ó, a mesma velocidade de movimento. E eu vou passando a agulha, mudando a direção dela, só que sempre tudo na mesma velocidade. Vou dar uma limpadinha aqui nessa agulha, depois a gente vai soltar os pelinhos aqui, que nem a gente fez aqui. Só que antes disso eu vou dar uma marcadinha no olho. O olho, a marcação do olho, ela é muito importante, principalmente quando a gente está fazendo na pele de verdade, né? Você não pode perder de forma alguma, porque é a característica principal ali do animal, tá? Então aqui eu vou utilizar uma 3RL para fazer essa linha aqui, fininha. Vou entrar com suavidade. E sempre sair com suavidade também, ó. Entrar com suavidade. E sair com suavidade. E se você tá curtindo essa aula, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse. Aqui nessa bordinha eu vou dar uma leve engrossadinha, de acordo com o que a referência está pedindo. Uma leve lapidada. Já vou marcar também a região de cima. Aqui em cima a gente dá uma engrossadinha também. A gente pode estar fazendo isso com a 7RL também. Aí passa menos vezes na pele, né? Agride menos. Mas como aqui a gente tá na pele artificial, não tem problema. Aqui eu já vou marcar também essa região de fora aqui. Vou pegar um pouquinho de tinta, né? Essa região de fora aqui. Porque depois dessa linha é um preto bem escuro também. Então já vou deixar no jeito. Aproveitar, vou fazer umas marcaçõezinhas aqui, só pra gente não perder esse decalque. Beleza. Despejo a tinta, o restante na água, dou uma limpadinha no cartucho e deixo ele de stand-by. Aqui, galera, a gente vai fazer essa regiãozinha de baixo.
Vou voltar aqui com a 11 round Magnum. E a gente vai fazer essa divisãozinha aqui dos bigodinhos aqui embaixo, ó. Vou dar uma marcadinha aqui nesse narizinho. Aliás, vamos pegar aqui já essa região, a gente faz aqui, depois a gente faz a marcaçãozinha lá do bigodinho. Então aqui, ó, já vou jogar o preto sólido aqui no meio. E vou fazer essa partezinha aqui dos bigodinhos. Como que a gente vai fazer isso aqui? Se você não se sentir seguro para fazer de Magnum, eu vou ver também se a Magnum não tá muito aberta, né? Que às vezes quando ela tá muito aberta, não fica interessante para fazer isso aqui. Mas a gente pode pegar, utilizando a Magnum de lado assim, ó. E a gente vai aplicando assim, ó. Deixando o espaço dos bigodinhos. Se você não se sentir seguro para fazer de Magnum, você pode fazer com RL também, tá bom? No começo fazer isso aqui pode parecer um pouco complicado, só que conforme a gente vai aplicando e treinando, vai ficando bem fácil. Eu digo isso porque eu sentia muita dificuldade de fazer isso aqui no começo e hoje eu consigo fazer tranquilamente. Aqui a gente vai pegar, eu vou marcar aqui, ó, em cima da linha mesmo que eu marquei, só que deixando um espacinho sem encostar no bigodinho de baixo, ó. Se você tá gostando desse conteúdo, já se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. E a gente consegue controlar a grossura do bigode. Vocês conseguem ver que ficou bem fininho, ó. Exatamente isso que a gente quer. Para fazer esses micro movimentos, galera, pode abaixar a velocidade da máquina, tá? Vou abaixar mais aqui, ó. Deixar no mínimo da Ultrapen 2. Por quê? Porque a gente está fazendo um movimento muito curtinho, muito pequenininho. Então não precisa a máquina estar batendo com todo o potencial dela. Tem que estar bem devagarzinho, de acordo com a velocidade que a gente está aplicando. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vou aplicar aqui um preto sólido e deixar o espaço para o bigodinho. Ó, vou até acertar aqui. Aqui, ó, vou fazendo um movimento pendular, aplicando bem a Magnum, tá? Pra gente conseguir aplicar bem. Beleza. Agora a gente vai começar a colocar os pelinhos pra fora aqui, né? Desse preto chapado que a gente fez. Então vou começar aqui fazendo esse movimento. Saindo com essa suavidade, sempre saindo com suavidade, para não marcar demais, tá? E aqui eu tô meio que fazendo também uma mini curva com a mão. Então é legal a gente praticar isso também pro pelo não ficar reto, sabe? Se a gente fica fazendo isso aqui reto assim, não vai ficar um aspecto muito bacana, vai ficar menos realista. Então essa curvatura com a mão aqui é interessante a gente estar treinando ela também, tá?
Vou puxar os pelinhos aqui também, nessa região. Aqui já é um pouquinho mais aleatório, né? Então vou utilizando a quina da Magnum assim para fazer umas texturas. E aqui, ó, utilizando a quina da Magnum, vou fazendo a saída desses pelinhos aqui, igual a gente fez aqui do outro lado, ó. Aqui essa região também é um pouco mais escura. Aplico o preto sólido e depois já puxo os pelinhos. Sempre acompanhando o movimento, a gente vai observando na referência dos pelos, tá? Aqui eu consigo ver que tem até uma leve mesclada aqui, ó, nesses pelos, então já vou dando uma juntada com o preto mesmo. E vamos distribuir nos pelinhos. E vamos de pergunta. E olha, essa aqui é interessante, hein? Como atrair clientes certos que valorizam o trabalho sem ficar pedindo desconto? Eu acredito que isso é uma queixa que a maioria dos tatuadores passam, né? Eu também passei muito por isso, porque no início eu não entendia o que eu precisava fazer para ser valorizado, né? Para ter um estilo, para ser reconhecido. Qual é o passo a passo? Existe algo realmente de fazer de diferente para isso acontecer? E sim, existe. Isso se chama posicionamento. Tudo que você posta ali na internet cria a imagem, a percepção que o cliente tem de você. Ou seja, você fica postando sempre coisas aleatórias no seu Instagram, coisas que não condizem com o conteúdo que você entrega. Isso vai afastando a clientela, vai gerando uma nova percepção que eles têm de você, e isso vai gerando desinteresse do seu público no seu trabalho. Então você tem que estar sempre postando constantemente coisas que valorizam a sua arte, que mostram que realmente você é um tatuador que as pessoas procuram por você, que você tem qualidade a entregar, que você tem conexão a mostrar. Tudo isso vai construindo o seu posicionamento e atraindo as pessoas certas. Então, para responder sua pergunta de forma resumida, é observar o que você posta na internet, o que você mostra ser, porque o que vem de hoje no Instagram é a conexão, né? Já que é uma rede social. Socialize e mostre quem você é, isso vai gerar conexão com as outras pessoas e, consequentemente, compradores qualificados. Então a gente continua aqui fazendo a distribuição desses pelinhos na direção que a referência está pedindo. Aqui a gente vai aplicar um pretinho sólido também com bastante cuidado, ó. Aqui para dentro também. Olha que bacana o resultado que a gente vem conseguindo chegar. Aqui nessa região vou fazer um movimento pendular com a mão bem suave. Então, basicamente, aqui a gente já construiu praticamente todo o preto sólido do rosto do gato, né? Então, vamos para a parte da orelha. Aqui na orelha, a mesma coisa, a gente vai
dividir esses bigodinhos aqui, ó. Então aqui a gente pode aplicar em cima da linha mesmo, ó. Até chegar na outra linha. Aqui eu vou deixar a Magnum bem de lado assim, ó, para não correr o risco da segunda fileira encostar ali na parte que é o bigode, né? Senão vai sumir. Aqui a gente faz a mesma coisa. Essa parte aqui tem que ter bastante cautela, senão a gente acaba cobrindo, né, a região que não pode. Aqui tem um preto bem escuro também. Já vou fazer até em cima desse outro bigodinho aqui, ó. Bigodinho não, né, galera? A sobrancelhinha do gatinho. Aqui eu dou uma ajeitadinha, a gente vai ajeitando aqui, ó. Você vê que dá pra melhorar, você melhora. E o mesmo esquema, faço o preto sólido aqui, a gente já marcou tranquilamente a sobrancelhinha dele. E agora a gente vai fazer essa marcação aqui também, dessa e dessa. Tá? Então, mesma coisa. Aqui nessa parte aqui, né, é interessante que a gente não deixe a Magnum tão em pé assim. Inclina o máximo possível para pegar somente a fileira de trás da Magnum, tá? Dá uma afinadinha aqui na pontinha. Agora a gente já vai puxar o outro aqui também, ó. Aqui eu tô utilizando uma 11 Magnum para fazer isso aqui. Se você utilizar uma 9, você vai conseguir fazer com mais facilidade ainda, que ela é menorzinha, né? Mas a 11 também dá pra fazer. Show. Esses de baixo aqui, né, que tem uns aqui também, não vou fazer esses. Agora eu vou puxar o preto sólido aqui. E na região central. Pra mim poder estar puxando os pelinhos após. Pronto. Aqui agora a gente já puxa os pelinhos. Na direção aqui, né? Vamos ver como tá ficando. Isso aí. Então aqui, ó,
com o movimento pendular, a gente vai saindo, né? Entra, pigmenta e sai com o movimento pendular suave. Ó, podia ter sido mais suave ainda, viu que deu uma marcadinha? Então quando a gente percebe isso, sinônimo de que a gente precisa sair ainda mais suave. Tá? Mas aqui, como a gente vai pintar, não vai ficar tão aparente, não tem problema. Então vamos dando uma mesclada aqui. E agora aqui, ó, para tirar essa marcação, eu vou jogar uma mini sombrinha aqui, ó. Aqui eu vou utilizar a quina da Magnum, fazendo um movimento pendular para marcar essa região aqui, ó. Movimento canoinha. E já vou colocando aqui para fora também, ó. Aqui também, vou jogar os pelinhos para fora. Vocês conseguem perceber que é um padrão que a gente vai seguindo na aplicação do trabalho, né? Aqui eu vou utilizar a quina da Magnum para fazer essa região aqui, ó, fazendo um micro movimento pendular. E aqui nessa região aqui também eu vou dar uma marcadinha, ó. Fazendo esse mesmo movimento que a gente fez ali em cima. Aqui eu vou só colocar um pouquinho menos de força. Eu não queria que marcasse tanto. Eu vou mesclando também, ó. Aqui eu vou dar uma marcadinha nessa região aqui, fazendo um movimento de sombra, ó, suave com a mão. Eu não quero marcar demais aqui também, não. Vou limpar a Magnum aqui agora, depois a gente volta nela pra gente fazer a orelha. Na real, vamos fazer o seguinte, vamos já fazer a orelha logo direto, já tá com a Magnum aqui, né? Depois a gente vai pro próximo. E pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui rapidinho e já já a gente volta pro conteúdo. Essa aula que vocês estão assistindo é somente uma das diversas aulas que você vai encontrar dentro da Petflix Academy. É uma academia de tatuagens pet, guia o tatuador do absoluto zero ao avançado. E eu vou mostrar para vocês o que tem dentro aqui da nossa academia. Aqui ao entrar no conteúdo, você já vai se deparar com grupos do WhatsApp, que é onde você vai conseguir entrar e se conectar com todos os outros alunos. Depois disso a gente vem para processos iniciais, caso você não saiba nada sobre o realismo pet, como escolher a melhor foto de referência, quais são os melhores locais para tatuar, diversos outros conteúdos que vão tirar uma nuvem de fumaça
da sua cabeça. Logo mais à frente a gente aprende sobre conhecimentos técnicos, como escolher o curso da máquina e entender o seu maquinário para você alcançar os melhores resultados possíveis na sua aplicação. Depois disso a gente vem para a técnica base, que são os primeiros passos para você reproduzir as técnicas que eu ensino no curso mais avançados. Ou seja, antes de você ir para as técnicas avançadas, eu vou te passar um treinamento de várias coisas que você vai ter que executar, movimento de mão, para você já começar a fazer os pets da melhor forma possível. Depois disso, você vai estar preparado para a prática avançada. E aqui todas as aulas são separadas por níveis de dificuldade, ou seja, 1 estrela é muito fácil e 5 estrelas um pouco mais complexo. Esse módulo você vai começar depois de aplicar todas as técnicas básicas. E nesse módulo será acrescentado todo mês uma aula nova, completamente nova, um novo conteúdo ensinando a fazer um novo pet para você nunca ficar estacionado. E o melhor de tudo isso é que a assinatura da Petflix custa apenas R$ 69,90 por mês. Esse valor é temporário e ficará apenas disponível enquanto essa aula estiver no ar. E assim como qualquer outro plano de stream, você assina e cancela quando quiser. Então se você já conseguiu se visualizar fazendo esse estilo de tatuagem, que hoje é um dos estilos mais valiosos e mais bem pagos do mercado, clica no link da descrição e faça agora mesmo a sua assinatura. Aqui a gente vai aplicar já esse preto sólido aqui nessa ponta aqui, ó. Sem puxar muito, não vou puxar muito lá pra dentro, pra não marcar demais. Como que a gente vai puxar esses pelinhos aqui agora? Da mesma forma que a gente fez o restante aqui, só que com movimentos maiores, né? E seguindo a direção aqui do decalque, ó. É mais pra cá, né? Então, aqui é um pouquinho mais escuro, dou uma aplicada, já puxo o pelo, ó. Vou aplicar também o preto sólido aqui na pontinha, aqui ó, nessa região, que é bem escurinho aqui, né? Aqui a gente dá uma lapidadinha na pontinha. Perfeito. Essa quina aqui, ó. Opa, tirar o pelinho. Dá uma marcadinha aqui também. Aqui eu vou jogar, galera, eu vou fazer uma sombra aqui, ó, pra baixo. Fazendo esse movimento, ó. Com a mão bem suave. Aqui, ó, com o movimento pendular, vou jogar uma sombrinha também nessa região, que essa região ela tem uma leve sombrinha, né, na saída aqui. Então vou passando com a mão bem suave assim, nesse momento aqui você deixa a mão bem tranquila, bem leve, para você ir construindo sem marcar demais, tá? Beleza. Agora aqui a gente vai jogar uma sombrinha pra cá também.
Mão bem levinha, ó. E aqui eu vou terminar de fazer esses pelinhos aqui, ó. Faço umas marcaçõezinhas aleatórias. Vou dar uma leve aplicadinha com preto sólido bem na pontinha aqui, ó, pra ficar essa marcação. E aqui sempre um movimento pendular, tá? Para fazer as orelhinhas, sempre. Aqui nessa partezinha da cabeça também já vou jogar uma leve texturinha, ó. Com a mão bem leve, né? Que essa parte aqui ela não é escura. Cuidado pra não fazer leve demais também, porque senão depois quando você pintar por cima pode sumir. Aqui eu vou dar uma pressionada a mais. E aqui eu vou dar só uma marcadinha pra gente saber onde é o final. Olha que bacana. Deixa eu dar uma limpada na agulha. Terminou de usar a agulha, galera, sempre despeja toda a tinta no copinho de água, tá? Pra sua agulha ficar sempre limpinha, ó. Aqui eu vou dar mais uma limpadinha. Não limpem sua pele artificial com bucha, que nem eu fiz. Porque senão fica essas marcaçõezinhas aqui, ó. Saiam uns buraquinhos. Depois de fazer o preto, a gente vai chegar nesse resultado aqui, tá? Aqui, eu tô conseguindo ver que ficou umas falhas nessa aplicação de preto aqui, ó. Vem aqui com a mão bem levinha, dá uma leve aplicada aqui. Só para tirar essa marcação. Pronto. Vou distribuir mais uns pelinhos aqui, ó. Deixa eu botar a agulha menor, né? Que essa agulha aqui tá muito grande. Vou pegar uns RM aqui pra gente fazer isso. Bom, vou jogar mais uns pelinhos aqui. Beleza, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Vamos pintar agora a pupila do gatinho? Para pintar aqui, eu vou estar utilizando a 7RS. É um pouquinho mais grossa, né?
essa agulha aqui eu sinto que a RS, né, no geral, eu sinto que ela machuca bem mais a pele. Então uma agulha assim que eu não costumo utilizar sempre, só às vezes mesmo, né? Eu opto mais sempre pela RL. Então tem que usar com bastante cautela ela pra gente não agredir. Vou pintar até aqui. Aqui no meio eu vou fazer um cinza escuro. Aqui no narizinho também a gente consegue observar que essa região aqui é um pouco mais escura, ó. Então vou dar uma aplicada com preto puro aqui. E aqui eu vou dando uma suavizada na mão para baixo. Vamos de pergunta. Nog, qual é a profundidade e técnica correta para não machucar a pele e ter uma boa cicatrização? Eu já tive muita dificuldade nisso de identificar a profundidade da pele, principalmente quando eu fui um iniciante, eu tinha muito medo de aplicar, né? Poxa, será que eu tô afundando demais a agulha? Será que eu tô deixando muito superficial? Mas basicamente é que quando a gente vai aplicar na pele a agulha, a gente tem que prestar atenção no quê? Pô, vou traçar com a agulha. A partir do momento que você encosta na pele, né, bem superficial, você vai perceber que a pele ainda não vai estar vibrando, porque você vai estar segurando com os seus outros 2 dedos e esticando a pele. Quando você começar a sentir essa pele vibrar, é porque você está na profundidade certa da pele. Você vai manter essa mesma quantidade de agulha até o final do traço. Ou seja, você vai manter essa mesma profundidade durante todo o traço. Na aplicação sólida é a mesma coisa. Você vai entrar com a Magnum, a partir do momento que você sentir a pele vibrar, é porque você já alcançou a camada correta da pele. E conforme o tempo passar, cada vez mais você vai aprender e entender como funciona esse processo de aplicação com naturalidade. Então aqui eu já vou aplicando o cinza escuro, ó. Essa região aqui. Deixando um pequeno espaço ali, né, pra gente vir com o cinza bem clarinho. Essas bordinhas aqui. Agora deu pro nariz escorrer, gente. Mas ignora. Aqui também, ó. Vou aplicar nessa região aqui em cima. E com esse cinza aqui escuro também eu vou aplicar na região aqui do olho que a gente deixou o espaço, né? Não acho que não vai dar tanta diferença aqui na pele artificial, essa diferença de tonalidade. Mas até mesmo as diferenças sutis, elas causam uma impressão muito bacana. Então aqui vocês percebem que na hora que eu fui passar aqui, ó, eu dei uma passadinha por cima, né, no espaço que tava, inclusive um pouco por cima do preto, né, para fazer um degradêzinho. Eu tô utilizando cinza, tá? Beleza.
que eu vou fazer agora? Eu ia passar o cinza, começar a pintar aqui, só que eu percebi que ainda tá faltando pelos, né? Não tem pelos o suficiente ali. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar mais uns pelinhos aqui nessa região. Meio que mesclando assim, tá? De forma aleatória mesmo. Quando a gente for puxar esses pelinhos aqui também, ó, a gente puxa deixando um espacinho, né, do cabelinho que a gente fez aqui. Aqui eu vou dar uma aplicadinha bem no centro, ó. E vou continuar dando uma mesclada aqui nos pelinhos, ó, com uma ordem aleatória, tá? Ó, aqui a gente consegue observar o preto e cinza, ó, do gatinho preto. É basicamente esse, só vai dar uma escurecida a mais nessas regiões, né? Aqui com a quina da Magnum vou jogar umas texturinhas, ó. Aqui eu vou puxar mais uns pelinhos também. Deixar essa sombra mais homogênea. Aqui tem uma leve marcação aqui também. Vamos fazer nessas marcações um micro movimento pendular, ó. E aí a gente vai construindo aos poucos tudo que a gente está olhando. Mais uns pelinhos.
Vou jogar um pouco dessa sombra aqui pra dentro, ó. Agora o que a gente vai fazer? Vou dar uma limpada nessa agulha, tirar todo o excesso de tinta que tem nela. Dá uma passadinha aqui no papel, ó. Agora a gente vai começar a aplicar o cinza clarinho. Vou vir com o cinza clarinho. Nessas regiões que a gente deixou o espaço, tá? Vou pegar aqui a 9 a 11 RM. E vamos lá. Esse cinza é bem clarinho mesmo, dá uma olhada. Um cinza escurão, um cinza bem claro. Dá uma mexidinha aqui na tinta. Show. Com essa cor aqui, a gente podia ter deixado aqui até um pouco mais claro, tá vendo? Essa região aqui do nariz. Mas não tem problema. Agora pra cima. Vou dar uma sobreposição aqui. Deixa eu ver como que fica. Show, é isso mesmo. Vou aplicar, galera, agora toda essa região aqui que eu deixei sobrando, ó. Tá? Na mesma velocidade que a gente aplicou o preto. Com bastante paciência, tá bom? A gente vai aplicar esse cinza praticamente toda essa região que a gente deixou sobrando. Não tem problema passar por cima, tá? Dessas texturinhas que a gente já fez. É claro, se você estiver utilizando uma máquina que bate muito seco, pode correr o risco de machucar sim, né? Então, para fazer esse tipo de técnica aqui com segurança, sem agressão na pele, a gente tem que estar utilizando uma máquina com amortecimento. O amortecimento ele vai dar essa ajudada, né? A gente vai conseguir passar, sobrepor tinta uma em cima da outra tranquilamente. Dá uma mexidinha com o mixer no cinza claro. Vou pegar, galera, aqui, ó. Continuar aqui, continuar passando o nosso cinza. Deixa eu dar uma levantada aqui. Vou aplicar essa região aqui.
Toda a região que você observar que tem um cinza claro, você vai aplicando. Uma coisa que é importante observar, né? Quando a gente está fazendo na pele artificial, geralmente as cores elas ficam um pouco mais escuras quando aplica do que na pele humana. Então, essa cor aqui na pele humana, ela fica um pouco mais clara e é normal, tá? Infelizmente a pele artificial é assim mesmo. Mas dá pra gente trabalhar tranquilamente. Aqui eu vou puxar esse cinza mais clarinho até essa região do meio aqui. Aqui eu vou puxar mais um branco. Agora o que a gente vai fazer aqui? Depois de preencher esse cinza, ó, deixa eu dar uma limpada pra gente enxergar melhor. Eu vou encaixar o cinza bem nessas frestinhas aqui, ó, tá vendo? Pelinho por pelinho, ó. Que isso vai dar mais destaque ainda. Ó, bem onde a gente deixou os espaços, a gente vai encaixando os pelos. E vamos de pergunta. Bora lá. Como conquistar clientes para tatuagem pet mesmo sem ter um portfólio ainda? E acredito que isso é uma dúvida comum, né, em todas as pessoas que começam um novo estilo. E é muito simples responder essa pergunta. Quando o cliente ele chega no seu perfil, vamos supor lá no seu perfil só tem tatuagem fine line, ele vai te chamar para fazer tatuagens fine line. Ele chega no seu perfil só tem tatuagem de realismo pet, ele vai te chamar para fazer tatuagens de realismo pet, que é o que acontece no meu caso. As pessoas sempre me chamam buscando para fazer tatu pet, elas nunca me chamam buscando outros estilos, porque tá nítido no meu feed que eu trabalho somente com isso. Mas como que eu vou vender isso se eu não tenho nenhuma tatuagem ainda? Exatamente. Você vai treinar na pele artificial e vai postar os seus resultados. Você vai mostrar ali o que você é capaz de fazer. Depois que você já tiver alguns trabalhos na pele artificial, tiver mais confiança, chama uma pessoa próxima, um amigo que você confia e fala assim, deixa eu fazer o seu pet em você. E aí você pega e vai fotografando essas pessoas e cria um mini portfólio. Esse mini portfólio já vai ser o suficiente para gerar credibilidade de que você é capaz de realizar um trabalho desse. E consequentemente, a partir disso, você vai conseguindo atrair novos clientes e construir a sua clientela fiel. E vou dando uma escurecidinha nos locais que eu vejo que tem necessidade aqui, né, de acordo com a nossa referência. Aqui na testa é um pouquinho mais escuro, ó. Eu vou jogar esse movimento aqui para meio que fazer uma
Eu não quero deixar totalmente sólido. Aqui nessa região também, ó, mais escurinho. Aí você pode se perguntar, mas não vai machucar eu pigmentar por cima de novo? Não vai machucar, mas aí é aquela questão que eu falei. A máquina, ela precisa ter um amortecimento bacana para você conseguir fazer essa sobreposição tranquilamente. Se você estiver usando uma Direct Drive, muito provavelmente vai acabar machucando a pele, tá? Aqui com o cinzinho escuro também eu vou jogando uma leve aplicação com a Magnum de lado mesmo. Dar uma limpadinha pra gente conseguir enxergar isso. Eu não tô vendo mais nada. Deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera. Maravilha. Essa vaselina. Senão a gente não enxerga, né? Olha que bacana que tá ficando esse resultado. Eu particularmente eu gosto bastante de fazer esses petzinhos pretos, né? Eu acho que são os mais tranquilos de fazer. A gente consegue fazer de uma forma padronizada, bem de boa. Vou pegar aqui, ó, a minha tinta branca agora. Dá uma mexida nela. E vou fazer as partes mais claras ainda. Então eu vou começar aplicando ela aqui nessa região. Praticamente não aparece na pele artificial, mas é isso. Vou aplicar aqui também nessa regiãozinha do nariz. E aqui dentro. Voltando para o cinza escuro, vou fazer uma aplicação aqui nessa região. Pra gente finalizar essa parte aqui. E já puxar esse narizinho aqui também, né, galera? Aqui a gente tinha deixado um pouco de espaço também pra gente vir com esse cinza. Lembra lá no começo da aula? Aqui utilizando o cinza mesmo, vou fazendo essas entradas com esses pelinhos aqui, ó.
Maravilha. Só para finalizar, vou vir com o cinza aqui e vou dar uma pendulada aqui embaixo dessa região do olho, só para dar uma leve escurecidinha mesmo. Show. Voltando aqui no cinza claro, a gente fazer essa partezinha aqui que a gente acabou esquecendo. Beleza, agora aqui, galera, eu vou pegar aqui a 7RL pra gente finalizar esse focinho aqui. Então, com o cinza clarinho, utilizando a 7RL, eu vou passar aqui nessas regiões, ó, que sobraram. Aqui eu peguei um branquinho para aplicar nessa região aqui. Movimentos circulares bem curtinhos, próximos um do outro. Principalmente quando a gente está fazendo com RL, né? Se a gente espaçar um pouquinho demais da conta, já dá para ver a marcação ali fortemente aparecendo. Então aqui dei uma pingadinha no cinza, né? Tava com branco, dei uma pingadinha no cinza só para fazer esse mini degradezinho aqui. E aqui também, ó, vou dar uma pequena escurecida, um pouco mais escuro, né? Vou aplicar, galera, com a 7RS, tá? Vou deixar a máquina aqui no máximo de maciez possível. Então, vamos lá. Antes de aplicar o marfim, vou tirar toda a tinta, né? Lembrar de tirar toda a sujeira que tem dentro, ó, tá vendo que tava com cinza? Então, tem sempre que lembrar de limpar a agulha antes, né? Então, se eu tivesse esquecido, por exemplo, eu ia chegar com um cinza aqui, já ia escurecer o olho, não ia ficar legal, ia zoar. Então, ó, observa que quando tá bem limpinho, ela não passa mais pro papel. Aí a gente pode vir aqui e pegar a agulha, a tinta no caso. Tá? Vou aplicar com movimentos circulares bem curtinhos aqui, utilizando a 7RS, dessa forma, ó. Aqui é a mesma coisa que a Magno, né? Movimentos circulares constantes. Mantendo a mesma pressão, mesmo esquema.
Vou pegar um papelzinho limpinho. Nessa região de cima aqui, eu peguei o marfim e misturei com esse mostarda. Eu vou dar uma mescladinha a mais pra fazer essa partezinha aqui de cima, ó. E aqui eu vou até jogar um pouquinho pra baixo assim, pra dar essa mescladinha. Aqui nessa região mais em cima ainda, eu vou pegar somente o mostarda. Vou dar uma pingadinha muito rápida no preto. Vai ficar essa cor bem escura aqui. Quase puxando para um verde mesmo. E vou passar aqui nessa região de cima. Eu posso dar essa mescladinha, fica bacana também. Posso escurecer ainda mais. Cuidado para não deixar quase preto, né? Vai fazer bem aqui nessa parte. Geralmente aqui é bem mais escurinho. Fechou. Agora aqui, galera, o que a gente vai fazer? Tem uns espacinhos aqui. Nesses espacinhos a gente vai vir com o branco. Tá? Então limpa bem a agulha antes de pegar o branco. Ó, vamos limpar junto aqui. Quando parar de sujar, ó, parou. E a agulha tá limpa, ó. E vou aplicando agora nessas regiões. É meio que já vai mesclar tudo, ó. Mesclou preto com marrom e o branco. Aí vai dar esse aspecto bem bacana, ó. Show. Agora, com a 3RL, eu vou finalizar esses bigodinhos. E o nosso trabalho vai estar pronto. Aqui, ó, onde está bem destacado. Fazer um micro movimento circular aqui. E também essa região aqui do olho, né? O brilho. Então eu vou dar uma pausa aqui para limpar a pele direitinho e eu já chego com o resultado para vocês. E tá aí o resultado, galera, dessa aula de gatinho preto. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ah, e quem quiser saber como que eu fiz a limpeza aqui da pele, né? Eu passei detergente e bucha, né? Peguei o detergente, passei a bucha, joguei uma água, aí ela fica bem limpinha. E essa foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você curtiu esse conteúdo, assistiu até o final, comenta aqui o que você achou, qual foi a sua maior virada de chave, qual foi a dica ali que realmente você acha que vai ajudar muito você quando você for executar um trabalho pet. Deixa o like no vídeo, valeu e até a próxima.